Sabe aquela sensação de que a vida tá te empurrando? Que o mundo tá te puxando pelos cabelos e você não tem escolha? Pois é, esse é o maior engano que a mente tenta te vender. A verdade, nua e crua, é que você tem sim o poder de escolher o seu estado interior, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, mesmo quando a mente grita, não dá, não consigo, não posso. Porque até quando você acredita que não pode, adivinha, você está escolhendo acreditar nisso. E é aí que mora o pulo do gato. Não se trata de fingir que está tudo bem. Não é tapar o sol com a peneira, nem repetir frases prontas achando que isso vai mudar alguma coisa. A verdadeira transformação começa quando você assume que é você quem dá significado ao que acontece. É você quem coloca a lente nos olhos. E a lente que você escolhe muda tudo o que você enxerga. A gente foi condicionado a achar que o mundo tem que mudar primeiro para depois a gente ficar bem. Quando eu tiver mais dinheiro, aí sim eu vou relaxar. Quando fulano mudar, aí sim eu vou me sentir amado. Quando tudo se resolver, aí sim eu vou ter paz. Mas e se for o contrário? E se for justamente quando você escolhe a paz que as coisas começam a se resolver? Eckhart Tolle ensina que o sofrimento nasce da identificação com os pensamentos inconscientes, aqueles que ficam roendo por dentro, julgando, criando histórias, alimentando dramas. E a liberdade? Ela começa quando você para, respira e percebe. Esse pensamento não sou eu. Essa emoção não é quem eu sou. Eu posso observar isso e posso escolher diferente. Não é mágica, é presença. É estar ali, inteiro, no agora, e perceber que você não precisa mais se arrastar pelos mesmos padrões. Você pode dar um passo para o lado, mudar a postura interna, se colocar de um jeito novo diante da vida. E quando isso acontece, o mundo sente, o universo responde, as situações externas que antes pareciam empacadas começam a se mover, porque você mudou. Só que essa mudança não vem de fora. Não vem de frases motivacionais ou de alguém dizendo o que você tem que fazer. Ela vem do silêncio que você permite dentro de você, da pausa entre um pensamento e outro, da escolha corajosa de não reagir no automático, de olhar para dentro e perguntar: o que é que eu estou alimentando aqui dentro que está criando esse caos lá fora? Quando você entende isso, quando sente isso de verdade, não tem mais volta. Você começa a perceber que tem um centro dentro de você, um ponto de equilíbrio que ninguém pode roubar. E esse ponto é sua escolha consciente, sua decisão de não ser mais refém do que acontece, mas sim protagonista do que você vibra, do que você transmite, do que você é. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que fizeram com você. O que importa agora é o que você vai fazer com tudo isso. Vai continuar repetindo o passado? Ou vai respirar fundo, levantar a cabeça e escolher um estado novo, mais leve, mais presente, mais verdadeiro? Você pode até não controlar os ventos, mas pode ajustar as velas. Pode até não mudar os outros, mas pode escolher como você vai se posicionar. Pode até sentir medo, mas pode caminhar mesmo assim, com o coração desperto e com a certeza de que cada escolha interna é um tijolo na construção da sua liberdade. Porque no fim das contas, não é um mundo que precisa mudar, é o seu olhar sobre o mundo, é o ângulo interno que você escolhe, é o lugar de onde você observa tudo. E esse lugar é onde mora o seu verdadeiro poder. Então, escolhe agora com sinceridade. Qual versão de você vai continuar guiando a sua vida daqui para frente? A que reclama ou a que assume? A que espera ou a que desperta? A que repete ou a que transforma? A resposta já está aí dentro. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira!
Sabe o que a gente precisa começar a encarar de frente? Que a felicidade não vem depois, ela vem antes. Ela não é o prêmio por ter feito tudo certo. Ela é a semente, não o fruto. E é por isso que tanta gente passa a vida esperando ser feliz, porque acredita que primeiro precisa conquistar, acertar, resolver, alcançar, quando na verdade é o oposto. A felicidade de verdade, aquela que é silenciosa, profunda, estável, nasce quando você decide que não vai mais condicionar o seu bem-estar ao que acontece fora. Porque o que acontece fora muda, escapa, te decepciona. E se você viver nessa corda bamba, sempre esperando que as peças do mundo se encaixem para então poder relaxar, você vai passar a vida inteira tensionado, travado, inquieto. A mente vai te dizer que não dá para se sentir bem agora, que tem conta para pagar, gente difícil no caminho, problema demais para pensar em leveza. Mas você já reparou que essa mesma mente nunca acha que é o momento certo? Sempre tem um mas, sempre falta alguma coisa. E é aí que entra o jogo do ego, esse ciclo doente que diz, só vou ser feliz quando... E esse quando nunca chega. Eckhart Tolle chama isso de viver no tempo psicológico. Um lugar onde você está sempre correndo atrás de algo, sempre acreditando que a paz está lá na frente, nunca aqui, nunca agora. Só que o agora é tudo que você tem. O agora é o único solo onde a felicidade pode florescer. E se você não cultivar esse solo, vai seguir esperando colheita onde não houve plantio. Não estou falando de se enganar, de ignorar os problemas ou fingir que está tudo lindo. Estou falando de escolher uma postura interna. Estou falando de levantar todo dia e decidir: hoje eu não vou entregar meu estado emocional nas mãos do acaso. Hoje eu não vou esperar tudo se alinhar para me sentir vivo. Hoje eu vou respirar, me lembrar de mim e escolher estar inteiro, mesmo que o mundo esteja torto. A felicidade como decisão é isso. É uma rebeldia amorosa contra a lógica da mente. É olhar para o caos e dizer: você não manda em mim. É parar de adiar a vida para quando tudo estiver perfeito, porque esse dia pode não chegar e você merece viver agora, não só sobreviver. E quando você escolhe esse caminho, quando para de reagir como todo mundo reage e começa a responder com consciência, uma coisa mágica acontece. As circunstâncias, pouco a pouco, começam a refletir a mudança que aconteceu dentro. As relações ficam mais leves, as ideias fluem, o corpo agradece, porque você deixou de ser um passageiro perdido e passou a ser o motorista da sua experiência. Não é fácil, eu sei. Tem dia que parece que tudo está desabando. Tem hora que dá vontade de deitar e deixar o mundo passar por cima. Mas é aí que mora a grande virada. Você não precisa que tudo melhore. Você precisa mudar a forma como se relaciona com tudo. É essa escolha que te liberta. É essa presença que te tira do automático e te devolve a você. E olha, não é sobre estar feliz o tempo todo, ninguém está pedindo isso. É sobre não abandonar mais a si mesmo. É sobre não deixar sua alegria depender do humor dos outros, do saldo da conta, da previsão do tempo. É sobre entender que a sua essência é livre, que a sua paz é sua por direito. E que mesmo diante da dor, ainda dá para respirar fundo e escolher o agora com dignidade. A felicidade não mora num lugar longe. Ela não está escondida em alguma conquista que ainda falta. Ela está aí, no intervalo entre um pensamento e outro, no momento em que você para de lutar com a vida e simplesmente se permite estar, aqui, presente, inteiro. Porque no fim das contas, a vida não espera você resolver tudo para te oferecer um momento bom. Ela te oferece agora, e só agora. A pergunta é, você está aceitando esse presente? Ou está adiando o presente? Pensa nisso com carinho, com sinceridade, e se for preciso, recomece agora mesmo, silenciosamente, corajosamente com um simples hoje eu escolho estar em paz, mesmo sem razão aparente. Porque a maior razão é você. Chega uma hora que a gente cansa de carregar tanto peso, de viver pendurado em mágoa, em história mal resolvida, em papel de vítima. Chega uma hora que ou a gente escolhe largar o drama, ou o drama nos engole. Porque sim, tem dor que vem da vida, mas tem muito sofrimento que é invenção da mente. E esse sofrimento inventado é aquele que a gente alimenta sem perceber. A briga que a gente repete por dentro.
a lembrança que a gente revive 100 vezes por dia, a culpa que a gente recicla como se fosse solução. É isso que Tolle chama de identificação com o ego. É quando você deixa de ser você e vira um personagem da própria novela. A consciência desperta começa justamente quando você percebe isso. Quando entende que não precisa mais reagir a tudo. Quando começa a observar o que sente sem se afundar no sentimento, sem virar o sentimento. É o começo do fim do drama. O início da sua liberdade, silenciosa, humilde, mas poderosa. Tem gente que acha que estar consciente é virar uma pedra, mas não é nada disso. Estar consciente é ser humano, mas um humano inteiro, que sente, mas não se afoga, que chora, mas não se perde, que tem medo, mas não paralisa. É viver com leveza, sem se iludir, é olhar para o caos sem virar parte dele. E quando você começa a se levar menos a sério, quando para de dramatizar tudo, algo mágico acontece. A vida fica mais leve, não porque os problemas somem, mas porque você para de lutar contra o que é. Você começa a aceitar. E aceitar não é se conformar. É parar de resistir, parar de brigar com a realidade e usar essa energia para criar novas possibilidades. Esse não resistir é um portal. Tolle fala disso com clareza. Quando você não resiste, o ego perde força e o seu ser verdadeiro pode finalmente aparecer, aquele que não precisa provar nada, que não carrega passado nas costas, que não dramatiza cada detalhe. É esse ser que já está aí dentro, esperando você parar de atuar para enfim viver. E sabe o que abre essa porta? O humor, a leveza, o riso solto até de si mesmo. Porque quem consegue rir de si já não é mais escravo da própria imagem, já não precisa ser perfeito, aceito, validado. Quem ri de si mesmo já está um passo à frente, já está se soltando do papel de vítima, já está voltando para casa. O drama é um vício, mas o silêncio é cura. Quando você começa a se observar, começa a perceber, opa, lá vem aquela historinha de novo. E só por perceber, você já está diferente. Já não está totalmente identificado. Já tem um espaço entre o que você sente e quem você é. E é nesse espaço que mora a paz. Não uma paz gelada, distante, mas uma paz viva, quente, presente, que não depende do outro nem das circunstâncias. Uma paz que vem de estar inteiro, mesmo em meio ao caos. Uma paz que vem quando você para de buscar quem você acha que deveria ser e começa a habitar quem você já é. Não é sobre negar emoções, é sobre não construir castelos em cima delas. Não transformar um pensamento em identidade. Não vestir a dor como se fosse sobrenome. É sobre respirar, pausar e escolher. Eu não vou seguir esse roteiro hoje. Eu posso fazer diferente. E pode mesmo. Você pode rir no meio da tempestade, pode respirar no meio do caos, pode responder com presença ao invés de reagir com raiva. E não precisa que ninguém entenda, nem que te aplaudam por isso. A verdadeira vitória é interna, silenciosa e profundamente libertadora. Aos poucos, você vai se percebendo mais leve. Vai parar de criar problema onde não tem. Vai deixar as pessoas serem como elas são, sem precisar controlar tudo. Vai olhar para a vida com olhos mais brandos. Vai respirar fundo diante dos conflitos e perceber que tem escolhas. Sempre teve. Esse é o retorno ao ser. O lugar onde você não precisa mais impressionar, nem se defender. Onde você pode apenas ser. Presente, real, humano, inteiro. É ali que a vida volta a fazer sentido. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque você voltou para casa por dentro. E talvez, nesse instante, você já esteja sentindo esse silêncio chegando, esse alívio, sem explicação, essa vontade de não dramatizar mais nada, de apenas olhar, respirar e viver. Então permita o fim do drama e o começo de uma vida mais leve. Pouca gente percebe isso, mas sentir-se bem não é apenas um alívio emocional, é um ato criador. É uma força silenciosa que muda tudo ao redor.
A gente foi ensinado a achar que o bem-estar é consequência de uma vida em ordem, mas a verdade é que ele é a causa. Ele é o ponto de partida, o chão firme de onde a vida floresce. Quando você começa a se sentir bem de verdade, não é só você que muda, a sua frequência muda, e com ela, a realidade inteira ao seu redor começa a se reorganizar, porque você deixou de emitir vibrações de medo, escassez, defesa, e passou a vibrar amor, presença e confiança. E a vida responde a isso, sempre responde. Isso não é conversa fiada, nem papo de autoajuda barata. É vibração mesmo, energia pura. A ciência já prova que somos campos eletromagnéticos ambulantes, e a espiritualidade verdadeira, como ensina Tolle e tantos outros sábios, mostra que o mundo exterior nada mais é do que um espelho, um reflexo do que estamos emitindo por dentro. Ou seja, se o que você vive lá fora te machuca, te trava, te irrita, talvez o convite seja: o que eu estou carregando aqui dentro que está atraindo esse tipo de eco? Essa pergunta não é culpa, é consciência. É o começo de uma nova responsabilidade, daquelas que libertam. Sentir-se bem não é ignorar os problemas, é escolher uma postura diante deles. É decidir que você não vai mais deixar o externo mandar no seu interno. Que você vai cultivar um estado de presença, de silêncio, de cuidado com seu próprio campo energético, porque esse campo é sua casa e é dali que nasce a sua realidade. Tem gente que vive esperando o mundo melhorar para então relaxar. Mas você já parou para pensar que talvez o mundo só melhore depois que você relaxar? Porque quando você relaxa, você abre espaço. E esse espaço silencioso, receptivo, amoroso, é um tipo de oração, sem palavras, que o universo entende com perfeição. Tolle fala disso quando diz que o presente, esse instante agora, é o único lugar onde o ser se manifesta. E quando o ser está presente, tudo entra em harmonia, mesmo que nada esteja resolvido. Porque existe uma ordem mais profunda do que a lógica, e essa ordem se revela quando você sai da tensão e entra na frequência do bem-estar. Só que esse bem-estar não é raso, não é aquele "tô bem" forçado que a gente diz para todo mundo. É um bem-estar de verdade, que nasce quando você honra quem você é, quando para de se cobrar, de se punir, de querer controlar tudo. É o bem-estar que vem quando você volta a confiar na vida, não porque tudo está certo, mas porque você entendeu que não precisa mais viver com medo. Esse estado muda a sua vibração, e a vibração muda o campo. É como se você reprogramasse o seu sistema anímico, como diz um grande autor. Um tipo de alinhamento invisível acontece e você começa a atrair pessoas diferentes, ideias novas, oportunidades que antes nem apareciam, porque você mudou o que estava emanando. E o mais bonito de tudo é que esse bem-estar contagia, transforma ambientes, ilumina caminhos que estavam escuros. Às vezes, você nem precisa falar nada, basta estar presente, inteiro, em paz. E as pessoas ao redor sentem, se acalmam, porque sua presença transmite algo que elas nem sabiam que precisavam. Por isso, estar bem não é egoísmo, é generosidade, não é fuga, é missão espiritual. Você se sentir bem é uma escolha de quem já entendeu que só pode transbordar para o mundo aquilo que já cultiva dentro, que só pode oferecer luz quem parou de viver nas sombras dos próprios pensamentos. E você não precisa estar iluminado para isso. Você só precisa estar disposto a cuidar da sua vibração com carinho, com humildade, com compromisso. Porque cada instante em que você escolhe o silêncio, ao invés da raiva, a gratidão no lugar da queixa, a confiança no lugar do controle, você está elevando a sua frequência e criando um mundo novo ao seu redor. Não subestime isso. Cada momento de bem-estar sincero, mesmo no meio do caos, é uma pequena semente de transformação, que pode virar floresta. E você pode começar agora, sem precisar mudar nada lá fora, apenas escolhendo mudar o tom da sua presença. O resto vem depois. Existe dentro de você uma presença silenciosa, profunda,
que observa tudo, mas não reage. Que vê, sente, entende, mas não se confunde com nada disso. Essa presença é o que muitos chamam de alma, outros chamam de eu superior, e alguns nem sabem dar nome, mas sentem, em momentos raros de paz verdadeira, de lucidez inesperada, de uma calma que não veio do mundo, mas de dentro. Esse eu superior não é um personagem que você precisa construir, não é um ideal inalcançável, não é uma voz superior te julgando, nada disso. Ele é, na verdade, a parte mais real de você, aquela que sempre esteve aí, só que abafada por pensamentos barulhentos, por preocupações vazias, por identidades que a gente aprendeu a vestir, mas que não dizem nada sobre quem realmente somos. Eckhart Tolle chama isso de consciência sem forma. É aquele estado em que a mente para de brigar, as emoções se aquietam e algo maior começa a agir através de você sem esforço, sem ansiedade, sem controle. É quando você deixa de tentar dominar a vida e começa a fluir com ela. E é nesse fluir que a inspiração aparece, que a criatividade brota, que a intuição clareia caminhos que a lógica nunca enxergaria. Esse estado não é fruto de sorte, nem privilégio de alguns poucos iluminados. Ele é acessível, ele é natural, ele é seu por direito. Mas ele só se revela quando você desacelera por dentro. O canal para essa presença divina é o agora, sempre o agora. O presente é o único lugar onde o eu superior pode te encontrar, porque ele não vive no passado, remoendo histórias, nem no futuro, fazendo planos desesperados. Ele só existe no silêncio de quem se entrega, de quem para de correr e simplesmente é. E talvez você pergunte, mas como eu acesso isso? Como eu me conecto com essa parte de mim? A resposta é simples, mas não é fácil. Você acessa o eu superior toda vez que escolhe não reagir como sempre. Toda vez que percebe um pensamento negativo e decide não alimentá-lo. Toda vez que se recusa a mergulhar em uma emoção densa e, em vez disso, respira, observa e permite que ela passe. Essa escolha de não se identificar com o turbilhão interno é o que abre espaço para o ser. Você não precisa fazer força para ativar o eu superior. Você só precisa sair do caminho, parar de interferir com seus medos, seus julgamentos, sua pressa e permitir que a inteligência divina se manifeste. E ela sempre vai, quando há espaço. E quando essa presença atua, você sente. Sente uma lucidez que não veio da cabeça. Sente uma compaixão que não veio do ego. Sente uma força tranquila que não grita, não pressiona, não exige, mas que guia, sustenta, acolhe. E te faz lembrar de quem você é, de verdade. Essa é a verdadeira espiritualidade. Não é sobre decorar frases bonitas ou parecer evoluído. É sobre estar disponível para o agora. Com humildade, com atenção, com silêncio. Porque, no fundo, o eu superior não precisa de palavras. Ele precisa de espaço. E espaço você só encontra quando para de fugir de si mesmo. Quando se recusa a continuar sendo comandado por pensamentos repetitivos e emoções viciadas. Quando você para e decide habitar seu próprio corpo, seu próprio instante, com consciência. É isso que muda tudo. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer menos e ser mais. Porque o ser, quando é acolhido, faz por você o que a sua mente jamais conseguiria planejar. A genialidade nasce daí. A clareza vem daí. O verdadeiro caminho começa daí. E sabe o que é mais bonito? É que essa presença não exige perfeição. Ela só pede verdade.
Então, que tal começar agora? Fechar os olhos por um instante. Respirar, sentir e dizer baixinho para si mesmo: eu estou aqui, inteiro, aberto, pronto para deixar o eu superior agir em mim. Tem uma coisa que muita gente ainda não entendeu e que muda tudo quando você compreende de verdade. A vida não se move pela moral, ela se move pela convicção. Não é sobre ser bonzinho, não é sobre parecer correto, é sobre acreditar com força, com verdade, com fé real. E quem entende isso, toma posse da própria realidade. Gasparetto dizia isso sem medo. Dizia que o universo não está nem aí para o seu jeitinho educado, se por dentro você é inseguro, medroso, cheio de culpa. Porque o que manifesta não é a pose, é a energia, é a fé que você sustenta, mesmo quando ninguém está olhando. E se a sua fé é fraca, se a sua convicção é mole, o que vai se manifestar é mais da mesma coisa. A vida responde à sua vibração, não à sua aparência. E a fé não é uma ideia bonita pendurada na parede. Fé é força ativa, é movimento interior, é uma decisão silenciosa de que você vai conseguir, mesmo que tudo lá fora diga que não. Fé é presença. É quando você não se rende à dúvida, não se afoga na insegurança e segue, mesmo com medo, porque a certeza por dentro é maior do que qualquer incerteza de fora. Eckhart Tolle fala disso de outro jeito, mas diz a mesma verdade. Ele mostra que a realidade que você vive é reflexo do seu nível de consciência. Se dentro de você mora presença, clareza, certeza, a realidade começa a se organizar para refletir isso. Agora, se o que você alimenta são pensamentos negativos, desconfiança, ansiedade, o que você atrai é bagunça, escassez, repetição de dor. Não é castigo, é coerência energética. A realidade apenas segue a consciência que você escolhe sustentar. Por isso, quando você duvida, você bloqueia. A dúvida é um véu entre você e a realização. É um muro invisível entre o que você quer e o que você vive. É como dizer para o universo: eu até quero, mas não acredito que posso. E adivinha o que o universo entende? Que você não pode mesmo. A dúvida é traiçoeira. Ela se disfarça de prudência, de lógica, de cuidado, mas por trás dela mora o medo de não merecer, a crença inconsciente de que algo em você precisa ser corrigido antes de receber. E isso é uma ilusão, uma prisão que muitos aprenderam desde cedo, mas que você não precisa continuar alimentando. A fé, quando é pura, quando vem do espírito e não da cabeça, tem um poder criador que ninguém consegue explicar direito, mas todo mundo sente. É como uma chama interna que diz: vai, continua, acredita, confia, já é seu. E quando você sustenta essa vibração, quando você age com essa certeza, as portas começam a se abrir. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de resistir, parou de sabotar, parou de se esconder atrás de desculpas bonitas. A fé verdadeira não vem da religião, vem da conexão com algo maior dentro de você, com esse eu que já sabe que pode, que já sentiu que é capaz e que não precisa provar nada para ninguém. Só precisa seguir alinhado, firme, com o coração na frente e a mente a serviço, não no comando. Tem uma coisa que muita gente ainda não entendeu e que muda tudo quando você compreende de verdade. A vida não se move pela moral, ela se move pela convicção. Não é sobre ser bonzinho, não é sobre parecer correto, é sobre acreditar com força, com verdade, com fé real. E quem entende isso, toma posse da própria realidade. O universo não está nem aí para o seu jeitinho educado, se por dentro você é inseguro, medroso, cheio de culpa. Porque o que manifesta não é a pose, é a energia, é a fé que você sustenta mesmo quando ninguém está olhando. E se a sua fé é fraca, se a sua convicção é mole,
o que vai se manifestar é mais da mesma coisa. A vida responde à sua vibração, não à sua aparência. E a fé não é uma ideia bonita pendurada na parede. Fé é força ativa, é movimento interior, é uma decisão silenciosa de que você vai conseguir, mesmo que tudo lá fora diga que não. Fé é presença, é quando você não se rende à dúvida, não se afoga na insegurança e segue mesmo com medo, porque a certeza por dentro é maior do que qualquer incerteza de fora. Eckhart Tolle fala disso de outro jeito, mas diz a mesma verdade. Ele mostra que a realidade que você vive é reflexo do seu nível de consciência. Se dentro de você mora presença, clareza, certeza, a realidade começa a se organizar para refletir isso. Agora, se o que você alimenta são pensamentos negativos, desconfiança, ansiedade, o que você atrai é bagunça, escassez, repetição de dor. Não é castigo, é coerência energética. A realidade apenas segue a consciência que você escolhe sustentar. Por isso, quando você duvida, você bloqueia. A dúvida é um véu entre você e a realização. É um muro invisível entre o que você quer e o que você vive. É como dizer para o universo: eu até quero, mas não acredito que posso. E adivinha o que o universo entende? Que você não pode mesmo. A dúvida é traiçoeira. Ela se disfarça de prudência, de lógica, de cuidado. Mas por trás dela mora o medo de não merecer, a crença inconsciente de que algo em você precisa ser corrigido antes de receber. E isso é uma ilusão, uma prisão que muitos aprenderam desde cedo, mas que você não precisa continuar alimentando. A fé, quando é pura, quando vem do espírito e não da cabeça, tem um poder criador que ninguém consegue explicar direito, mas todo mundo sente. É como uma chama interna que diz: vai, continua, acredita, confia, já é seu. E quando você sustenta essa vibração, quando você age com essa certeza, as portas começam a se abrir. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de resistir, parou de sabotar, parou de se esconder atrás de desculpas bonitas. A fé verdadeira não vem da religião, vem da conexão com algo maior dentro de você, com esse eu que já sabe que pode, que já sentiu que é capaz e que não precisa provar nada para ninguém. Só precisa seguir alinhado, firme, com o coração na frente e a mente a serviço, não no comando. A dúvida nasce quando a mente quer controlar tudo. A fé nasce quando a alma assume o volante. E isso muda tudo. Você começa a falar de outro jeito. Começa a andar diferente. Seu olhar brilha mais. Sua energia limpa caminhos antes bloqueados. Você vira um imã, porque o universo reconhece quem acredita de verdade. Então, se você sente que a vida está travada, se as coisas não andam, por mais que você tente, talvez não seja falta de esforço. Talvez seja excesso de dúvida, excesso de autossabotagem, excesso de desconfiança espiritual. E você pode mudar isso agora. Não precisa esperar uma prova, um sinal, uma permissão. A fé não pede garantias. Ela nasce da decisão de confiar antes de ver. Ela age no invisível, mas move o visível. Você pode escolher agora mesmo parar de se encolher, parar de se desculpar por querer mais, parar de duvidar de si toda vez que algo começa a dar certo. Você tem o direito de confiar, você tem o direito de acreditar, você tem o direito de manifestar uma vida com mais alegria, mais abundância, mais verdade. Mas tudo começa com a fé que você coloca dentro de si. Aquela que não precisa de plateia, aquela que pulsa, mesmo no silêncio. A fé que transforma dúvida em certeza, e certeza em realidade.
Chega uma hora que a alma chama e não adianta mais se distrair, não adianta correr atrás de respostas lá fora, porque o que você realmente precisa já está aí dentro, esperando ser escutado. O problema é que a gente pensa demais, analisa demais, se perde nas vozes da cabeça e esquece de ouvir a voz mais importante de todas, a da alma. Essa voz não grita, ela sussurra. Ela não tenta te convencer, ela apenas sabe. E para escutar, você não precisa estudar mais, nem acumular nada, precisa só parar, respirar e voltar para o corpo. Porque é no corpo, no agora, que a alma mora. Eckhart Tolle fala disso com uma clareza simples e poderosa. O corpo é a sua âncora. É através dele que você escapa da prisão mental. Quando você coloca a mão no peito e sente, de verdade, sem fingimento, sem pressa, sem querer consertar nada, algo muda. A mente silencia, o coração amolece e você volta para casa. Voltar para casa não é fugir do mundo, é se lembrar de quem você é antes de todos os medos, dos papéis, das exigências. É habitar o agora com inteireza, sem passado puxando, sem futuro pressionando, só você e a vida pulsando ao mesmo tempo. É nesse instante que o milagre acontece. Não o milagre que cai do céu, mas o milagre silencioso de estar desperto. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.